aos olhos aqui. 2 Coríntios, capítulo 5. É um texto que eu gosto bastante, esse texto aqui. Eu já citei ele algumas vezes. Eu acho também que eu já trouxe algumas reflexões em cima desse texto. E eu queria falar sobre algumas coisas. Na verdade não é alguma, né? Sobre uma coisa. 2 Coríntios 5, 14. Amém? A gente vai ler até o 18, 20. Vamos ler até o 20. Vou ler aqui na minha Bíblia, os irmãos acompanham aí. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu. Assim que daqui por diante a ninguém conheçamos segundo a carne, ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne. Contudo agora já não conhecemos deste modo. Portanto, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a mensagem da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos da parte de Cristo, que vos reconciliou com Deus. Rapaz, esse texto, ele é um texto, assim, na minha concepção, muito completo, tá? Eu vejo que Paulo, ele conseguiu, nesse pedacinho aqui, resumir muita coisa para a igreja. E eu estava refletindo nesse texto, aí eu estava até lembrando de uma canção que ela fala que eu me constranja com a sua glória, é isso mesmo? E eu estava pensando sobre isso, e na verdade, assim, na minha concepção, a glória de Deus, ela não constrange ninguém, tá? Vou explicar por quê. A gente vai ver vários textos na Bíblia, o homem sentindo temor, tremor. Isaías, capítulo 6, versículo 5, Isaías fala assim: ai de mim, que vi o Senhor, e vou perecendo. A gente vai ver Ezequiel que caiu, capítulo 2, versículo 28, quando ouviu a voz do Filho do Homem. A gente vai ver Paulo, Atos 9, de 4 em diante, caminho de Damasco, quando ele se depara com o Senhor, que ele ouve a voz, ele fala que caiu, fala que os homens que estavam com ele ficaram assustados. A gente vai ver João, quando ouve a voz do Senhor, caindo também com temor, mas a Bíblia fala que o amor de Cristo, o amor de Deus revelado em Cristo, isso traz constrangimento. Paulo define isso aqui. A glória de Deus, ela traz euforia em alguns momentos que a gente está celebrando, a gente sente o mínimo, a gente fica eufórico, mas o amor de Cristo, o amor de Deus revelado em Cristo, ele traz constrangimento. E o constrangimento, ele provoca de imediato algumas coisas ou uma ação na vida do homem, tá? E eu quero falar de uma das coisas que o constrangimento, através do amor de Cristo, ele provoca. Eu coloquei alguns dias atrás no meu status, eu não sou muito de fazer isso não, mas eu coloquei uma frase lá que veio na minha cabeça, que falava assim:
caráter se forma e se transforma, personalidade se controla, se domina, e comportamento se muda. E quando eu coloquei essa frase, eu fiquei pensando nisso daqui. Por quê? Porque quando a gente fala de cristianismo, de salvação, de reino de Deus, há uma necessidade do caráter de Cristo estar inserido na criatura que somos nós. Porque, na verdade, nós falamos que somos filhos, mas nós somos filhos por adoção, correto? Nós somos filhos por adoção, nós fomos feitos filhos através de Cristo, que é o Filho unigênito de Deus. Então, através do sacrifício de Cristo, Ele nos deu a condição de nos tornarmos filhos, mas filhos adotivos, certo? Estou falando alguma coisa que não... Então, esse amor de Cristo, ele traz esse constrangimento. Existem muitas pessoas que não têm um caráter ruim, têm um bom caráter, têm uma índole legal. Só que, na concepção nossa de cristianismo, de salvação, de evangelho, não é simplesmente você ter um caráter bom, social, que vai fazer com que você alcance ou seja alcançado pela salvação divina. Correto? Então, nesse texto, eu posso refletir sobre tudo isso. Eu posso refletir sobre tudo isso. Quando Paulo fala assim, olha, o amor de Cristo nos constrange, assim como Cristo morreu por todos, todos também devem morrer por amor de quem? De Cristo. Quando ele fala sobre morrer, ele está falando sobre um novo caráter ser formado em nós, em sermos transformados em novas criaturas, que vai falar no versículo 17. Então, tem que haver uma transformação. Para as crianças que estão aqui, um caráter está sendo formado, correto? Porque eles ainda não têm um caráter definido. Tem? A filhinha Eloá tem um caráter definido? Ela não tem. Personalidade ela tem. A personalidade ela tem definida, porque a personalidade é algo que cada um de nós tem como indivíduo. Cada indivíduo tem a sua personalidade já, características dela. Só que através da formação desse caráter, vai fazer com que ela consiga fazer o quê? Dominar a personalidade dela, direcionar a personalidade dela de acordo com aquilo que ela entende como correto. Eu falei sobre o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele tinha mau caráter antes de conhecer a Cristo? Não tinha. Ele era um homem que seguia a lei judaica ali, ó. Então, de acordo com as normas, com a lei, ele era alguém idôneo. Mas quando ele teve um encontro com Cristo, esse caráter dele começou a ser transformado, porque ele já tinha um caráter formado. E Cristo começou a moldar o caráter dele. Pedro caminhou com Jesus. Pedro era mau caráter? Não era. Não era. Pedro tomou algumas atitudes que a gente vai falar assim, Pedro tomou algumas atitudes erradas, nós tomamos também. E eu ouvi uma frase, até que dizia que você pode andar com alguém, confiar em alguém que erra por emoções, por sentimentos, mas você não pode confiar em alguém que erra por caráter. Porque em momentos que as nossas emoções estão à flor da pele, seja ela de alegria ou de tristeza, a gente pode tomar uma decisão. Não devemos, mas a gente pode. Mas isso não define o nosso caráter. Mas aquele que
tem um mau caráter, que age dessa forma, é uma definição. Então a gente às vezes, numa discussão, que o temperamento, ou os ânimos, temperamento não, os ânimos estão mais aflorados, como a gente fala, a gente acaba declarando uma coisa que não deveria declarar, acaba ofendendo alguém, mas isso não define quem nós somos, define? O que define quem nós somos é como nós agimos cotidianamente, porque aquele que erra dessa forma que eu estou falando, no momento de calor, quando ele cai em si, o que ele logo faz? Vai lá, reconhece os seus erros, faz de tudo para se reconciliar e consertar, se possível, aquilo que fez. Não é assim? E isso eu não estou falando de quem é cristão, simplesmente. Eu estou falando de que qualquer pessoa que tenha um caráter legal. Só que para quem é cristão, vai muito além disso. Até porque a gente fala de boca cheia que nós temos o quê? Que nos foi deixado por Cristo. O Espírito Santo, não é? Não falamos isso de boca cheia? Todo crente fala, principalmente o crente pentecostal fala que está cheio do Espírito. E aquele que está cheio do Espírito, Paulo fala em Gálatas 2, em Gálatas 5, 22, que quem está cheio do Espírito tem o quê? O fruto do Espírito, que é domínio próprio. O que é o domínio próprio? Eu sou, meu pavio, não tem nem mais lugar para queimar. Se der uma fagulha, já explode, que não dá nem tempo de queimar. Mas e aí? E o Espírito? Que eu encho a boca para falar que eu estou cheio. Mas às vezes acontece, tudo bem, eu sei que acontece. Mas nós precisamos o quê? Colocar na nossa consciência que não deve ser assim, porque, irmãos, isso é uma verdade, tá? Isso é uma verdade. Aquilo que você fica colocando na sua mente, que, não é normal, que acontece, não vai mudar. Não vai mudar. Quando você começar a se condicionar a dizer que algo não é normal, que a sua memória começar a assimilar aquilo ali, com certeza, aquilo vai virar uma prática, um exercício na sua vida. E quando você menos perceber, está tão natural quanto andar. Você pensa em andar? Quem pensa em andar? Talvez a pequenininha ali, quando começou, até pensava. E a gente não, andar é natural. Você só pensa em chegar em algum lugar, mas andar é uma coisa natural. Mas o teu cérebro está pensando que você vai andar? Sim ou não? Já é uma memória motora que você não percebe, mas há esse pensamento. E na vida cristã também é assim. Porque quando a gente fala dessas pessoas que estão aqui na Bíblia, para eles se tornaram tão normal viver da maneira que eles viviam. Porque eles começaram a se condicionar a isso. Eles pegaram aquilo ali como uma verdade para a vida deles e começaram a viver dessa forma. Aí a gente vai ver, quando Paulo fala sobre essa questão do constrangimento que o amor de Cristo traz, que torna você um representante, tá? Que o embaixador é um representante. O embaixador não é alguém que fica brigando, defendendo. As pessoas falam, o embaixador não defende, ele representa. Ele é um representante. Quem luta é exército, não é embaixador. O embaixador representa. Ele representa o país dele, o reino dele. Então Paulo fala assim, olha, vocês se tornam um embaixador, um representante do reino de Cristo. Mas para isso ele fala assim, olha, só que para isso, Gálatas 2:20, o que Paulo fala? Já estou crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu, Cristo vive em mim. O que Paulo está falando? Olha, o caráter do Jorge não é bom para o reino. Não é bom para o reino.
O caráter que tem que aflorar na vida do Jorge agora é o caráter de quem? De Cristo. Então, quando eu penso isso, irmãos, então eu vou para um outro ponto de pensamento. Se o caráter que tem que reinar na vida do Jorge é o caráter de Cristo, então o caráter que eu tenho que ter é o mesmo que o pastor Márcio tem que? É o mesmo, sabe por quê? Porque já não é mais. O pastor Márcio tem as características dele, tem o temperamento dele. Ele tem comportamentos dentro daquilo que o caráter de Cristo inseriu na vida dele, de acordo com as características dele. Mas o caráter vai fazer com que os comportamentos sejam iguais. Sim ou não? Porque comportamentos são as nossas ações diárias, não são? Não são nossas ações diárias, não é como eu me comporto, como eu trato as pessoas, como eu trato o que é certo, o que é errado, aquilo que eu trago para a minha vida, não é isso? Que é o comportamento? Poxa, isso aqui não é meu. Se não é meu, não é meu. Isso não são comportamentos? Comportamentos que vêm do caráter. Ah, eu vi alguém numa dificuldade. Não, eu não tenho nada a ver com isso. É assim que Cristo pensa? É assim que Ele pensa? Vou fazer o que eu posso. Às vezes eu não posso ir além dali, mas o que eu posso eu vou fazer. O caráter de Cristo, Ele faz algo nas nossas vidas e Ele traz para o nosso viver algo que é a misericórdia. A gente vai ver alguns textos falando que Cristo teve misericórdia, teve compaixão. É um sentimento que tem que ser notório na vida do cristão. Porque ter compaixão não é fazer tudo, porque não podemos fazer tudo. Só que, se olharmos para alguém em dificuldade e não tivermos o sentimento de compaixão, está faltando o caráter de Cristo na nossa vida. Precisamos deixar com que o caráter de Cristo seja inserido em nós. Eu me lembro que eu falei isso aqui uma vez. Esse copo está cheio d'água. Não está cheio d'água? Ele está ocupado, não está? Para que coloque outra coisa aqui dentro, o que é preciso? Ser retirado o que está aqui, não é? Então, quando Paulo fala assim, olha, estou crucificado com Cristo, é uma decisão que ele tomou de morrer, para que Cristo vivesse nele. Então, para que o caráter de Cristo seja inserido em nós, precisamos desocupar o espaço. Precisamos desocupar o espaço. Até a física, né, que fala, né, que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, não é isso? Precisamos esvaziar. Se o meu caráter não está sendo forjado, aliançado, se Cristo não vive em mim, inserido ali, ó, é porque eu não estou dando espaço. Não estou dando espaço.
Precisamos, irmãos, que o nosso caráter seja transformado diariamente. A perfeição não alcançamos e não alcançaremos aqui. Não. Não haverá perfeição. Amém? Não haverá perfeição aqui. Mas isso não pode ser uma justificativa para que eu não melhore, para que eu não mude, para que eu não busque a perfeição. Precisamos sermos aperfeiçoados, moldados por Cristo. E tudo inicia na transformação do nosso caráter. Se o nosso caráter começar ou for transformado, aí o meu temperamento, eu vou ter controle sobre ele, vou usá-lo de uma forma para o reino de Deus, porque eu até separei aqui, apesar de não concordar muito com o que fala sobre aquelas definições de temperamento, até porque se eu citar o que eles falam, vocês vão ver que vocês se encaixam um pedacinho em cada um, tá? Que é melancólico, fleumático, sanguíneo, colérico. Você vai ver que você tem um pouquinho de cada um ali, e você vai ver que as coisas boas que fala ali é o que a Bíblia exige de nós. A gente vai ver que tudo aquilo ali, muito mais, está inserido naquilo que Cristo nos ensinou. Então, se eu sou cristão e eu busco ser semelhante a Cristo no comportamento, não na grandeza, na majestade, mas no comportamento, então, essas características, elas têm que passar a ser uma vivência da minha vida. Tem que começar a aflorar na minha vida. Não tem como. Não tem como. A gente falha, a gente erra, mas não nos conformamos com isso. A Bíblia fala o quê? Não vos conformeis com esse, não viva conforme esse mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. É o que eu falei aqui antes, olha, se eu não começar a inserir isso na minha memória, no meu entendimento, que eu preciso aprender essas coisas, que eu preciso exercitar, o que faz as coisas serem aperfeiçoadas, irmãos? O exercício, não é? Na escola, o professor vai lá, passa um monte de matéria, depois ele passa o quê? Exercício. Para que é o exercício? Para você ir lá estudar a matéria, exercitar, para aquilo ali nunca mais sair da sua mente. E na vida cristã é assim. Se eu tenho dificuldade em fazer algo, é aí mesmo que eu tenho que fazer para eu vencer aquilo. Se eu tenho dificuldade de compartilhar as coisas que eu tenho com outras pessoas, você vê a criança que ainda não tem entendimento, algumas está comendo alguma coisa, tem maior facilidade de... E outras? Dificuldade. Aí você acha que nós também não somos assim? Só que a gente não é sincero igual eles. Eles são sinceros, eles não querem dar, eles choram, eles falam que não querem. A gente finge que está querendo, mas na verdade não está. Não é assim? Então o que a gente tem que fazer para quebrar essa barreira? Temos que exercitar. É exercício. Ah, eu não levo desaforo para casa. Falou comigo, entendeu? O que eu tenho que fazer com isso? Exercitar. Eu preciso exercitar.
Daqui a pouco vai se tornar natural para mim que aquilo ali já não vai mais me incomodar. E assim vai sendo transformado o nosso caráter. Porque o nosso comportamento, ele está vinculado ao nosso caráter. Ele está vinculado àquilo que nós vivemos. Por que Paulo perseguia os cristãos e queria matar os cristãos? Porque a cultura religiosa dele ensinava isso para ele, não era problema de caráter. Não era problema de caráter, era o que ele entendia, aquilo que ele assimilou, aquilo que ele aprendeu toda a vida dele. Então, teve que tudo ser desconstruído. Teve que ser demolido, teve que ser quebrado, para que uma nova forma de pensar fosse construída. Aí você pensa, tu passa 30 anos da sua vida aprendendo um monte de coisa, vivendo de uma maneira, aí de repente você tem um encontro com Cristo. Vai ser fácil desconstruir tudo aquilo que foi construído? Não vai ser fácil, irmãos. Eu já falei isso aqui. Eu nunca tive dificuldade em questão de dinheiro para algumas pessoas, mas na igreja eu tinha. Quando eu não era da igreja. O meu pensamento era o que foi construído, era o que eu ouvia lá fora. Tá doido, o pastor quer o dinheiro para andar de carro novo. Vou ficar dando meu dinheiro para o pastor para ele não trabalhar, não fazer nada? Isso precisou ser desconstruído. Quando eu conheci a Cristo, que eu comecei a ler as Escrituras, precisou ninguém me falar não, irmãos. Comecei a ler as Escrituras. Eu estava com tempo, eu consegui ler a Bíblia toda em 3 meses, li alguns livros 5 vezes. Peraí, aquilo que construíram estava errado, mas precisou ser quebrado. E eu estou falando isso, que é um exemplo da minha vida, como tem outros exemplos de outras pessoas, que algo que foi construído e faz parte, está inserido no seu caráter, e não é por isso que eu estou dizendo que você é mau caráter não, até porque, se alguém ouvir isso depois e for mau caráter, o Cristo que foi nos apresentado, ele é expert em transformar caráter. Ele pega o pior mau caráter que existe e transforma em alguém muito melhor do que nós. Porque ele é expert nisso, em transformar caráter. Ele transforma, ele é transformador. O Evangelho, a novidade que nos foi pregada, e Paulo fala isso nesse texto, e ele nos deu, Cristo nos deu essa responsabilidade, pastor Márcio. Ele nos deu o ministério da reconciliação. Que ministério é esse? Anunciar o Evangelho para outras pessoas. Pegou alguém que tinha dificuldade em falar em público e transformou em um ministro do Evangelho, de anunciar, ministrar para outras pessoas. Olha, essa novidade, algo novo que está vindo para a sua vida, é o ministério da reconciliação. Isso tem o poder de te reconciliar com Deus. Aquilo que Adão fez lá, que quebrou a aliança e destruiu a conciliação, Cristo veio, morreu, fez tudo, e ainda falou assim: olha, Hilda, eu te concedo o ministério da reconciliação. Eu te concedo, você hoje tem autoridade, você tem autonomia, você é representante do reino para reconciliar outras pessoas comigo. É por isso que eu falei, irmãos, que eu
viajo nesse texto aqui. Eu viajo nesse texto, porque quando fala de constrangimento do amor de Cristo, se a gente começar a mergulhar nisso, a mensurar o que quer dizer isso, o amor de Cristo, que amor é esse? Que amor é esse? Alguém que poderia criar novos anjos, criar uma nova humanidade pura, limpa, olhar para homens pecadores, roubadores, homicidas, e falar assim, ó, não, eu amo vocês de tal maneira que eu vou conceder a vocês a oportunidade e eu quero reconciliar vocês comigo. Eu vou enviar alguém para ser penalizado por vocês. E além disso, ainda vou deixar vocês anunciar isso para outros. Vou conceder a vocês, a ninguém mais, porque Deus, no seu infinito poder e majestade, Ele poderia falar assim, olha, vai vocês lá, pegar uma legião de anjos e enviar para fazer essa missão, esse ministério de reconciliar o homem, mas não, Ele nos concede essa grandiosa oportunidade. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar nisso, Júnior? Rapaz, você, Júnior, Deus fala assim, Júnior, olha, você agora vai anunciar isso para outras pessoas. Vocês já pararam para pensar nisso? Precisamos pensar nisso, irmãos. É isso que o amor de Deus tem que provocar em nós, esse constrangimento. Eu olhar para isso, eu pensar nisso e eu falar assim, rapaz, olha para mim, olha quem eu sou, e Deus ainda conceder a oportunidade de não ir para o inferno, de não ser condenado por causa dos meus inúmeros pecados. Ele ainda me coloca como porta-voz. Eu estou falando porque eu estou aqui falando não. Eu estou falando qualquer um que tem Cristo. Qualquer um que no seu momento lá do seu comportamento desperta a atenção de alguém e fala assim, rapaz, o comportamento daquele ali ou daquela ali é diferente. Tudo que a sociedade diz que tem que ser feito, ela faz de uma forma diferente. Você sabe por que ela faz aquilo dali? É porque ela é crente, pô. Ela é lá da igreja lá, ó, aquela igrejinha que tem ali. Se sou eu, duvido, queria nem saber, mas ela é crente. Pensa nisso, irmãos. Pensa nisso. É loucura, não é? É loucura. Todo mundo dizendo que deveria ser de outra forma, o mundo puxando, e você ali, não desisto. Por que eu não desisto? Porque o amor de Cristo, Ele me constrange. Ele diz que assim como Cristo morreu por amor da minha vida, das nossas vidas, nós também devemos morrer por amor dEle. E essa morte é mudança, transformação de caráter, mudança de comportamento, mudança de ações. Perfeição? Não. Vamos errar? Por isso é a graça. Por isso é a graça. Mas estou feliz em errar?
Não. Por isso não vou permanecer no erro. Tem até uma música que fala isso, né, pastor Márcio? É difícil permanecer no erro e viver nesse mesmo desespero, não é isso? Aí tem um texto que a Bíblia fala assim, ó, que Deus não tem prazer de quem bota a mão no arado e olha para... Por que isso? Acha que já fez muito. Porque quando você está trabalhando, que você começa a olhar o que você já fez, dá vontade de parar, fala a verdade. Não dá vontade, Zé? Não, eu vim aqui hoje, aí começa a fazer. Aí vamos supor que está trabalhando de pedreiro lá. Aí, caraca, sentei 700 tijolos hoje. Pô, é 2 horas da tarde. Ah, já fiz muito. Se começar a olhar, é assim, pô. Poderia produzir muito mais, mas aí não, já fiz muito. Aqui é diferente. Porque muita gente estacionou, olhou para trás e acabou voltando. Porque no reino de Deus não tem espaço para estacionar, irmão. É sempre em direção ao alvo. Tem dia que é correndo, tem dia que é andando, tem dia que é se arrastando, tem dia que é rolando, tem dia que é alguém te arrastando. É assim. Tem dia que você fala assim, Senhor, eu não queria estar lá, mas eu vou assim mesmo. E vem com preguiça, com desânimo, aí senta aqui, escuta um louvor, recebe uma palavra, aí volta todo empolgado. Não pode parar. Não pode, não tem espaço para parar. E quando estou falando de parar, nem às vezes você tem seus afazeres que não deu para você vir, e você não vem não, eu estou falando é parar de caminhar. Parar de caminhar, estacionar, ah não, já vivi muito para Cristo, agora sou novo, vou dar um tempinho, vou fazer algumas coisinhas para mim, depois eu começo a caminhar de novo. É isso que eu estou falando, não estou falando de estar todos os cultos não. Se puder vir, venha. É bom estar aqui, mas às vezes você não pode. Às vezes, seus afazeres do lar, o seu trabalho, não te concede a oportunidade de estar aqui. Às vezes você está muito cansado mesmo, não é? É muito cansado e você fala, olha, hoje eu vou dar uma descansada porque eu preciso, e realmente precisa. O corpo precisa descansar também. E não é isso que eu estou falando de parar de caminhar. Não pare de caminhar, irmãos, porque é na caminhada que a transformação vai acontecendo. É na caminhada diária que o caráter de Cristo vai sendo inserido nas nossas vidas. É na caminhada diária que os nossos comportamentos vão mudando. Se você se comportou de uma maneira que não foi legal, que você comparou e falou, olha, Cristo não se comportaria assim. Mas se você parar, vai ficar naquilo dali. Agora, se você se comportou, não sei qual o motivo, talvez emocional, não sei. Não, peraí, não posso parar não, pô. Amanhã, a mesma coisa, mas já fez menos. Daqui a pouco não está fazendo mais. Porque não parou, porque não tem espaço para parar. Desanimados, sim, mas não abatidos. Quem para na caminhada, para morrer. Para morrer. Na caminhada, quem parar, para morrer. Não pode parar, irmãos. A transformação está no caminho. O caminho é Cristo. É Cristo. Não pensemos que já alcançamos o suficiente, porque ainda não. Deus ainda tem muito mais para nós, amém? Deus tem muito mais reservado para a sua igreja aqui na terra. Eu não estou falando de
céu, como a gente fala, né? Estou falando aqui. Estou falando da igreja. Missão depois da cruz. Deus ainda tem muito reservado para a gente aqui. Então não podemos parar. Se você viu alguém aí do seu lado que não está aguentando porque está cansado, agarra ele pelo braço e arrasta ele, até que o vigor dele volte. E amanhã vai ser ele que vai estar te arrastando pelo caminho, para não deixar você para trás. Todos nós, em algum momento, alguém nos arrastou. Sim ou não? O Zéder, pastor Alencar, se perguntar, eles vão falar, teve um momento que alguém me arrastou. Alguém me ajudou, me apoiou. Não que eu estava pensando em desistir, não é isso. Não, eu não pensei em desistir, só que eu estava já cansado. Porque nós precisamos um do outro. Então, se você está vendo alguém aí que está cansado, arraste ele. Porque não podemos estacionar. Não podemos parar. Amém? Eu queria orar com você. Pode encerrar? Eu queria que você fechasse os seus olhos e começasse a pensar no amor de Cristo sobre a sua vida. Eu sei que tudo que nós fizermos, tudo que nós fizermos, nunca será suficiente para pagar o que Ele fez por nós. Mas também não é motivo para não fazermos nada. Pense, o que eu poderia estar fazendo e eu não estou fazendo? Deixa o amor de Cristo gerar no seu coração um constrangimento de tal maneira que você vai falar, olha, eu poderia estar fazendo isso e não estou fazendo. E eu posso fazer, eu consigo, mas por um motivo ou outro eu não tenho feito, mas a partir de hoje eu quero declarar sobre a sua vida que o amor de Cristo vai te constranger de uma maneira que você vai fazer em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, Deus, parte da tua igreja reunida aqui, Pai, orando ao Senhor, declarando a tua grandeza, a tua majestade, o teu poderio, Senhor, e dizendo que basta somente uma palavra da parte do Senhor para que grandes coisas essa comunidade possa fazer para o teu reino aqui nesse lugar. Porque aqui no texto dizia que tudo provém do Senhor, que sem o Senhor nada pode ser feito. Para o teu reino não, Pai. Então nós clamamos ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê ânimo, que o teu Espírito produza entusiasmo em nossos corações, que a alegria da tua salvação venha transbordar em nossas vidas, que como a tua palavra disse aqui, Senhor, que o Senhor nos tornou ministros da reconciliação, que o Senhor possa nos usar grandemente como ferramenta em tuas mãos, para que pessoas possam ser alcançadas para o teu reino. Aqueles que a sociedade já rejeitou, aquele que talvez até os familiares já tenham rejeitado, mas o Senhor não rejeita ninguém, Pai. São as pessoas que não querem se achegar a Ti. Então, que o Senhor nos use, Deus, como ferramenta em Tuas mãos.
Porque o teu Espírito Santo, ele produz isso. A tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, Pai. E ela penetra, Senhor. Então nos usa como ferramenta em tuas mãos. É o que nós te oramos, Senhor. Agradecendo por tudo que o Senhor tem feito por nós. Sabendo que não merecemos nada. Que somos carentes da tua graça, do teu favor. E é no nome de Jesus Cristo, aquele que o Senhor enviou e o fez pecado por nós. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Tenham um bom resto de semana. E domingo nós estaremos aqui novamente. Sábado, lembrei, antes de sábado tem um culto dos jovens. E nós que somos jovens, entendeu? Estamos tão jovens que nem cabelo ainda cresceu na gente, né, pastor Márcio? Tão novos que nós somos. Nós estaremos aqui em nome de Jesus. Sábado, às 17 horas. Conexão adolescente. Tudo que tem fôlego de vida, louva ao Senhor. Amém?